A paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, meus amados e minhas amadas. Vou falar um pouquinho do amor de Cristo, do nosso Salmo 88. Tomando o nosso cafezinho maravilhoso de cada dia. O salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Davi, a gente sabe que Davi era perseguido, se tornou um rei escolhido por Deus, mas as lutas dele só aumentaram, na verdade. Enquanto ele estava para o campo, caçando, lutando com os animais, se livrando das coisas ruins, no silêncio, no anonimato, quando ele foi escolhido, as coisas não facilitaram. Ele se tornou um rei, porém cumpriu a promessa na vida dele, mas as perseguições aumentaram, a ira aumentou, ele sofria muita calúnia, era muito risco, né? Ele vivia clamando por Deus para que livrasse ele das desgraças, da súplica de Deus que o livre. Salmo 88. Senhor, Deus da minha vida, perdão, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que fazem na sepultura. Amém? Somente até aqui. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Por que quando eu falo sempre pra gente cuidar da nossa alma, sempre tô falando da nossa alma, dar atenção pra nossa alma, porque quando ela tá triste, quando ela tá angustiada, nossa carne se aproxima de algo, de fazer uma besteira, de fazer algo que não agrada ao Senhor, de cometer algo. Então, os dois têm que andar em si, que eu falo assim, quase junto, o espírito e a carne. O espírito é a parte da alma, então por isso a gente tem que cuidar muito. E a carne é a nossa carne. Se nós não tivermos com o nosso espírito praticamente moldado no oleiro, a gente faz muita besteira. E Davi não era diferente pelas perseguições. E as perseguições de Davi não eram por pessoas estranhas. Era justamente por alguém que se tornou sogro dele, né? Era uma pessoa em que Deus ainda usava para quando o sogro era ser acometido de um espírito maligno, que a Bíblia fala que torturava Saul. E quem cantava a harpa para poder acalmar aqueles espíritos e dar paz para Saul, na alma de Saul, era justamente Davi. Mas quando aquilo ali saía de cena, ele se tornava perseguidor de Davi. Então, muitas vezes, você está fazendo bem para as pessoas, mas as mesmas pessoas que você está fazendo bem são as mesmas que querem te jogar na sepultura, que querem te jogar na cova, que não tem piedade de você quando você está passando na situação, que não tem um mínimo de consideração pela sua dor, pelo seu problema, pelo seu drama, pela sua luta, pela sua batalha, pelo que você enfrenta. Porque é assim, quando a pessoa enfrenta, ela sabe qual é a situação. Mas quando é você que está enfrentando, o seu não é problema. O seu não é desafio, o seu não é batalha, o seu não é luta. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Davi passava por isso todos os dias. E quando ele falava, minha alma está angustiada e a minha vida se aproxima da sepultura. Nossa alma, quando ela está batida, quando ela está angustiada, nossa carne faz besteira. Às vezes a gente faz por impulso as coisas que depois vai desagradar ao Senhor. Muitas vezes as consequências geram a morte. Já estou contando com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Quantas vezes nós, diante das batalhas, diante das lutas, diante do que o inimigo tem tocado para nos afligir, para nos jogar na cova,
para nos tirar do foco, para nos tirar da... Eu tô falando principalmente com mães aqui, com mulheres, tá? Não que os homens não passam, mas as mães em si, mulheres que oram, que buscam, que estão na peleja, que estão na batalha com Cristo, na espiritualidade, no espiritual, que intercedem, que colocam sua casa na oração, que coloca pessoas que intercedem por outras pessoas, que oram por outras pessoas, elas se colocam na brecha de alguém para livrar alguém. E isso faz com que o inimigo se torne contra elas. Começa a jogar situações para poder tirar essa força, para poder tirar a pessoa do foco. E quando atinge aos nossos, com certeza a gente fica um pouco mais fraco. Mas não que a palavra do Senhor não fala que quando a gente está fraco, e aí sim é que a gente é forte. Porque quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que olha por nós de dia e de noite. É Ele que olha, é Ele que está ao nosso derredor, sabe? Vigiando, se pondo na brecha, ensinando, colocando, dando autoridade, dando revestimento. Toda vez que você levanta na madrugada para orar algo, para orar um pouco, todo dia, durante o dia que você ora um pouco, que você apresenta a Deus uma causa, não com orações repetitivas, porque Deus não é menino, Deus não é criança, para você ficar batendo na mesma tecla, sabe? Você entrega na mão do Senhor e você fica vendo os propósitos, você fica vendo acontecer, o que vai acontecendo. Eu vejo aonde o inimigo vai tocando, aonde o inimigo vai lançando, aonde que o inimigo está trabalhando, aonde está a brecha, e eu começo a orar. Não que eu não sofra, porque eu sofro porque eu sou humana. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga. Então a gente sabe aonde ele vai atingindo, ele vai atacando e ele vai te desmotivando. Mas não que você se dê por vencida. Quando você está alinhada, quando você está com a sua alma em espírito, você se levanta em oração, você vai ganhando força. E mesmo quando você não tem força, a palavra do Senhor fala que até os teus gemidos inexprimíveis, o teu pensamento, ele lê, ele sabe, ele intercede através dessa situação. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, o salmista, ele queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre, mas ele pedia porque ele sentia que a alma dele estava angustiada. Nesta manhã, eu quero pedir para o Senhor aliviar a tua alma, entrar com propósito, que você entre com carinho nessa área espiritual, que você dê uma olhada mais sentimental para a sua alma também, porque quando você cuida do seu espiritual, automaticamente a sua carne também vai sentir. E aí, aonde o espiritual está maior, a sua carne não prevalece, porque muitas vezes quando a nossa carne age, quando a gente age carnalmente, as consequências vêm mais pesadas, e isso ainda atormenta a nossa alma, o nosso interior, ainda nos deixa mal, o nosso espírito fica abatido, e a palavra do Senhor fala que até quando a gente jejuar, até quando a gente for fazer um propósito diante de Deus, que a gente não esteja com aquele espírito abatido para ficar mostrando, porque Ele não gosta de ver a gente triste, Ele não gosta de ver a gente desalinhado. Então, está passando por uma situação difícil, apresenta ao Senhor, não deixa de lembrar, de falar, de verbalizar o que você está passando, aonde você quer que Deus entre com providência, qual área, qual é a parte que está te incomodando, seja no homem, seja na mulher, seja no adolescente, seja em quem está orando, em quem está buscando. Às vezes você está buscando um emprego, mas você só entrega os currículos, mas você não fala para o Senhor a maneira que você quer. Fala, Senhor, me abençoa nessa área. Coloque aqui pessoas para olhar com carinho para o meu currículo, sabe? Eu quero trabalhar nessa área, mas eu quero também um salário digno. Por mais difícil que seja hoje, a gente está sendo abençoado nessa área. Me abençoa, Pai. Sabe, o Senhor vai fazer diferente, porque Ele viu que você verbalizou. Não é só falar, eu estou fazendo a minha parte e deixar que Deus faz a dele. A fé sem obra é morta, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele quer atitude nossa. Ele quer atitude sua, Ele quer atitude minha. Deixa essa palavra aqui para você. O versículo 5, verso 5 de Salmo 88. Posto entre os mortos como os feridos de morte, que já fazem na sepultura. Muitas vezes Davi se sentia assim,
De tanta perseguição que ele sentia, ele tinha que andar escondido. Muitas vezes ele tinha que estar, sabe, se eu acredito tanto que ele era atormentado, mas para ele ter paz era só em Cristo, era só em Deus, era só nas súplicas. Os melhores salmos que a gente tem hoje de direção para nossas situações aqui hoje, no mundo que nós estamos, na geração que nós estamos, vem das aflições de Davi, vem dos corre de Davi, vem das situações difíceis que Davi passava. Então vamos pegar para nós como lição que nós também precisamos saber quem é que está cuidando da nossa alma, para quem nós estamos trabalhando ela, para quem nós estamos tendo a paz, para quem nós estamos andando, para não fazer tantas situações que depois as nossas consequências sejam amargas, sejam difíceis de lidar. A paz do Senhor Jesus, um beijo no seu coração, que Deus abençoe, livre e guarde de todo mal, tanto você, quanto a mim, quanto a minha família, quanto a tua família. Amém?